O que você acha aí da Júlia Zanatta, essa opção como vice do Flávio Bolsonaro? Porque uma crítica que se faz é que não agrega muito, né? Porque fala ali para convertidos. Você tem uma chapa puro sangue, como se diz, né? Eu acho que tem que separar várias coisas aí, né? Essa opção da Júlia não me parece uma opção que é isso que querem, não. Ela é uma tentativa de certo modo, de dar um checkmate do Romeu Zema ou de emparedá-lo. E por isso a gente tem que olhar mais, para entender a colocação da Júlia, você tem que entender o Romeu Zema. E nesse ponto, a deputada Júlia tem total razão. O Partido Novo, ele depende do PL para poder crescer. E é bom a gente colocar o seguinte, nós estamos numa eleição em que tem a cláusula de barreira. O Partido Novo corre sério risco de não conseguir ultrapassar essa cláusula de barreira e construiu em vários estados alianças bastante fortes, como por exemplo aqui no estado do Paraná, para que consiga eleger deputados e senadores para que ultrapasse essa cláusula de barreira. O Novo é um partido muito pequeno, né? Vamos falar a partir desse dado, dessa realidade. Dado que o Novo fez esse tipo de escolha de se aliar em vários estados com o PL, Romeu Zema, ao sair como candidato à presidência e se colocar como da direita, mas se colocar publicamente como quem critica o PL, com que ele tem várias alianças, significa que ele está num roteiro de projeto pessoal, não para o partido dele. O Romeu Zema está fazendo mal ao partido, porque o partido escolheu. Eu não estou entrando nem no mérito se deveria ou não deveria ter se aliado com o PL. Estou falando assim, o Novo fez isso, está estabelecido dessa maneira. O Romeu Zema, ao tomar essa atitude, ele está prejudicando o Partido Novo. Não é à toa que em todos os estados, aqui no Paraná, por exemplo, todo mundo fala, não, o Zema está falando por conta própria. Ele não está falando. E qual é o risco do Zema sequer ser chancelado pelo Partido Novo se ele continuar nessa linha de projeto pessoal de poder? E mesmo entendendo o Zema, no sentido, já que eu sou candidato, já que eu tenho que ganhar votos à direita, vou ter que aproveitar o calcanhar de Aquiles do Flávio, mesmo entendendo isso, esse projeto pessoal de poder, ele não tem a menor chance de dar certo para essa eleição. O Zema, se ele quiser de fato se descolar do bolsonarismo, ele vai ter que olhar para um outro candidato que está fazendo isso há mais tempo do que ele, que é o Renan Santos, com esse novo partido Missão. O Renan Santos, o MBL, fez uma escolha lá atrás de preferir que Lula seja eleito do que se aliar com o bolsonarismo. Por mais que eles dizem que são anti-Bolsonaro, anti-Lula, eles são muito mais anti-Bolsonaro do que anti-Lula. Eles aceitam o Lula desde que o Bolsonaro não ganhe, porque o projeto, daí não pessoal, mas institucional do MBL é suplantar o bolsonarismo. O grande inimigo adversário do Partido Missão é o bolsonarismo, não é a esquerda. Eles querem tirar o bolsonarismo do jogo. E eles estão pagando há alguns anos o preço disso. O Partido Missão também vai ter os seus desafios para conseguir a cláusula de barreira. Acontece que ele já vem há alguns anos se colocando como uma espécie de opção ao bolsonarismo, e isso tem lhe rendido um capital de votos já agora, nessa eleição, que ainda é muito insuficiente, mas que mostra o tamanho do trabalho que terá alguém à direita que queira de fato ser diferente ou não se aliar de maneira alguma com o bolsonarismo. Vai ter que caminhar muito, vai ter que camelar muita coisa, vai ter que sacrificar muitas eleições para conseguir construir esse capital político mais à direita. Isso não vai acontecer no período eleitoral. Significa dizer que o Romeu Zema ele está garantindo que ele não vai ser eleito e, ao mesmo tempo, está garantindo que o próprio partido dele seja prejudicado nas eleições. Colocado isso, quando a gente olha para a resposta que o Eduardo Bolsonaro, o caso do Bolsonaro, ao propor que seja Júlia Zanatta a vice, é literalmente para forçar o Partido Novo a tirar o Zema da jogada. Não acredito que queiram a Júlia Zanatta, né? Até porque essa coisa do puro sangue também, dentro do bolsonarismo, também depende com quem é. Porque o candidato a senador no lugar do Eduardo Bolsonaro em São Paulo é um sujeito que é muito pior do que o Romeu Zema, em termos de estar à direita. Também não é um negócio que você vai engolir com muita facilidade. Ou seja, todos esses movimentos é o xadrez eleitoral que está se compondo, as chapas, as coligações, para se chegar nos finalmente. Eu acho que é uma jogada dos Bolsonaro, e eles são muito hábeis com isso, embora muita gente critique, como fizeram aqui no Paraná, por exemplo. Quando o Flávio Bolsonaro chama o Moro para si, ele deu um checkmate no governador Ratinho Júnior, que corre seríssimo risco de perder muito capital político, porque provavelmente o Sérgio Moro vai acabar sendo eleito aqui. Com o Zema é muito mais fácil de derrubar do que parece. O Zema não tem essa estrutura toda que ele acha que ele tem para conseguir se cacifar e que o bolsonarismo vai ficar assistindo, que ele fique falando. Independente se ele tem razão ou não tem razão, não entro nesse mérito aqui. O que eu acho é que, se Romeu Zema ele quer que o Partido Novo cresça, ele tem que começar a pensar no partido e menos em si. Fabiana Barroso, quero suas considerações sobre isso. O Zema está fazendo o papel dele ali de adversário
nesse momento, e também quero a sua opinião sobre essa possibilidade da deputada Júlia Zanatta como vice. Bom, primeiro o Zema está fazendo um belo de um papelão, né? Isso está concretizado, tanto que o Novo de Santa Catarina acaba de desconvidá-lo de um evento. Então, isso já mostra que o racha é dentro do Partido Novo. Já na primeira declaração do Zema, onde ele foi bastante inoportuno, né? Não esperou a oportunidade, ou não esperou as explicações, ou não deu tempo, não respirou para criticar o Flávio Bolsonaro e a forma que ele fez em relação, quando veio ali à tona a questão do Dark Horse, o filme do presidente Bolsonaro, já mostrou muito em relação como ele realmente não tem essa questão de esperar, né, o momento político adequado. E o Novo, ele sabe disso, né? Vários candidatos, aliás, vários palanques políticos já estão formados, o Paraná é um bom exemplo disso, com o Novo. E o Flávio Bolsonaro, que é o titular aí da vaga, não demonstra que isso vai voltar atrás. Então, o que a Júlia Zanatta fez, e eu entendo que foi no mesmo sentido que o próprio Eduardo Bolsonaro fez, quando se pretendia colocar o Tarcísio como candidato à presidência da República e não privilegiar ali o Flávio Bolsonaro. Teve essa mesma pressão, foi feito da mesma forma, as críticas do Eduardo Bolsonaro, que sempre puxa a pauta, eu sei que irrita muita gente, porque ele puxa a pauta do conservadorismo. Ele fala, né, a Júlia Zanatta é uma excelente deputada nesse sentido, ela está atenta aí, falou do Drex, então ela está atenta às pautas conservadoras que têm reverberação na população. Eu acho isso interessante porque falam bastante de ideologia, que ideologia não leva às eleições. Bom, de um lado nós temos a ideologia da esquerda, para não dizer extrema esquerda, que é o que sustenta o Lula e outros partidos como o PSOL, que é bem ideológico, e na direita nós temos aí o bolsonarismo, que aliás tem sido cobrado, o Flávio Bolsonaro tem sido cobrado, olha como o jogo é difícil, tem sido cobrado para ser mais conservador, né? Ele tem falado aí de uma vice-mulher, colocando essa pauta feminista, e tem sido cobrado também. Então, o que a Júlia traz é demonstrar aí que o Partido Novo precisa dos bolsonaristas nesse momento. Essa é a tela que está na frente política para todo político que quiser jogar. Tanto a gente sabe aí que tem muito político surfando mais uma vez na onda do bolsonarismo e nem sequer, nunca foi bolsonarista, mas se jura, né? Jura bolsonarista desde criancinha. Aqui eu vou até citar o Ciro Nogueira, que participou do governo Bolsonaro, e quando participava, quando se fazia críticas, era dito que, nossa, não critica o Ciro, porque o Ciro é mais bolsonarista do que os próprios Bolsonaros. E aí a gente vê o resultado, né? Quando precisou de algo fundamental para a prisão do Bolsonaro, ele votou ali, né? Ele disse que ele não ia votar em impeachment, que isso não era bem a pauta, saiu, né, saiu pela esquerda, não pela direita, como era o Leão da Montanha, o desenho do Leão da Montanha. Então, o que a Júlia fez é essa discussão, esse cursinho tá rindo, né, do Leão da Montanha, só me de rabo de olho. Era muito bom esse... Eu não tenho idade para isso. Não, era muito bom esse desenho do Leão da Montanha, eu adorava isso. Pois é, então, finalizando aqui, eu acho que é o momento disso, de fazer essa pressão. Ainda tem as prévias partidárias, estamos em pré-campanha. Eu acho que depois que o jogo começar, quem brigar na direita vai tomar um ai, hein, porque chega de briga. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2.100.000 inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês. Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada. Presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.